Aqui estamos nós mais uma vez para vos levar a vós alguma informação que é uma mais-valia. Desta vez é a doutora Larissa que faz o favor de transmitir aqui alguns conhecimentos acerca do cuidador e ao mesmo tempo estou convencida que também vai dar algumas dicas também do próprio doente, tendo ela a experiência que tem. Além da experiência tem a teoria, mas teve connosco uma experiência espetacular, que foi muito além das nossas expectativas, o que eu lhe agradeço uma vez mais. Muito obrigada. Em nome da Associação e todos aqueles que a doutora Larissa trabalhou. E como isto, vamos dar início a uma informação que para nós, a Associação, é fundamental, que é o cuidador. Poucas vezes pensamos nele, mas que é importante termos este pensamento e não só, e desenvolvermos também algumas atividades a favor deles. Portanto, vamos dar início. Doutora Larissa, a menina pode começar, se fizer, por favor. Tá bem. Muito boa tarde. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para vocês, para a associação. Foi, sem dúvida, uma experiência incrível. A gente continuaremos juntos aqui nessa estrada, sempre trazendo conhecimento, orientação, tudo que for de mais favorável para tanto para os utentes quanto para os cuidadores. A gente realmente tem que olhar para vocês como um todo. Então, por isso que hoje a gente resolveu trabalhar um pouquinho o assunto para os cuidadores. Claro que o utente, né, o paciente, ele está sempre envolvido nesse conjunto, mas hoje a gente quer dar uma orientação especial para quem está ali diariamente nos bastidores, cuidando desse nosso paciente. Então, vou dar início aqui. Deixa eu só... Eu não estou... Pronto. Então, qual é a grande ideia da gente trazer um pouquinho sobre os cuidadores, né? O cuidador é aquela pessoa que passa diariamente com o nosso utente. Quer queira ele tenha sido escolhido ou não. Muitas vezes o cuidador, ele simplesmente lhe caiu no colo essa função, essa obrigação de estar do lado ali daquele paciente. E muitas vezes ele não sabe das técnicas, como fazer. Do dia para a noite eles se deparam com uma necessidade, com uma demanda que eles não estavam à espera. Quando a gente consegue escolher um profissional capacitado e que estudou, maravilhoso. Mas e quando a gente não tem essa oportunidade? Quando é o marido, né, a esposa, um tio, um familiar próximo, um vizinho? Como é que a gente consegue, né, contornar toda essa situação? Então, é claro que hoje a gente não vai conseguir orientar de forma específica para todos os perfis de utente, porque cada um vai ter a sua especialidade, cada um vai ter a sua demanda maior. Mas a ideia é que a gente consiga dar um olhar geral e principalmente deixar aqui aberto para todos os cuidadores que tiverem dúvidas, para vocês que, né, de tudo aquilo que for dito hoje, que surgirem dúvidas de vocês em casa, com os utentes, com as pessoas que vocês acompanham, tragam essas necessidades para a gente, porque aqui a gente fala que é uma via de mão dupla, num brasileiro bendito, é uma via de mão dupla. E a gente precisa de vocês, da vossa demanda, para a gente perceber quais são as dificuldades que acontecem em casa. Então, o cuidador ele participa desde as atividades de vida diária, do se vestir, do se alimentar, das transferências. Cabe a ele também ajudar a promover essa segurança do paciente, que muitas vezes é um paciente que é extremamente dependente. Quando a gente tem um paciente mais independente, mais autônomo, maravilha. Mas e quando é aquele paciente que é 100% dependente? Né? É importante a gente orientar esse cuidador de que forma a gente pode diminuir o risco de queda, promover a segurança e estar sempre dando um apoio também psicológico, né? Todo um suporte por trás das necessidades desse cuidador. A gente fala que o cuidador também tem que ser cuidado. Um ponto bem importante é a relação do cuidador com a pessoa cuidada. Qual é a relação desses dois? Como é que está a relação no dia a dia? Será que a pessoa cuidada ela se sente segura com o cuidador? Será que o cuidador tem uma relação próxima, um diálogo com esse paciente? Muitas vezes, o dia a dia, as atividades, elas não fluem, elas não funcionam muito porque essa relação
não está bem feita. E é aí que entra muito a equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem o papel do psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, para a gente, em conjunto, tentar entender como é que está essa relação dentro de casa. Porque a gente, às vezes, pode se deparar com um paciente que não aceita uma higiene, né? Ou então não quer se alimentar, ou então o próprio cuidador não sabe muito bem como gerir, né, situações que vão acontecendo ao longo do dia. E é importante vocês reportarem isso para a equipe que estiver apoiando esse paciente, para que a gente consiga atuar e ajudar vocês no vosso dia a dia, porque vocês que estão 24 horas com o paciente, não somos nós. Então, isso interfere diretamente na relação de vocês os dois. Portanto, qual seria o papel, então, do fisioterapeuta? E quando eu digo fisioterapeuta aqui, é o profissional de saúde, né? No cuidado, nessa relação entre o paciente, o utente, e o cuidador. É muito importante a gente convidar vocês para participarem de uma sessão conosco, a gente ouvir qual é a vossa demanda, né? A gente saber encaminhar o paciente de acordo com as necessidades de vocês e aquilo que acontece enquanto família. Os cuidados que a gente precisa ter dentro de casa, nas rotinas, a segurança do paciente. Isso é uma prática que a associação faz. A gente faz uma visita ao domicílio do paciente para poder perceber qual é o risco de queda, se a casa está bem adaptada, quais são as dificuldades que vocês apresentam dentro de casa. Isso é bem importante. Então, é prestar um suporte para além daquilo que envolve a terapia por si só, do que aquele paciente que vai no ginásio, a gente faz a terapia e volta para casa. Existe toda uma vida por trás, uma demanda por trás disso. Então, muitas vezes, pode ser que o paciente não consiga expressar quais são essas dificuldades que ele tem dentro de casa. Muitas vezes o paciente pode nem conseguir verbalizar, ele pode ter, enfim, alguma alteração de fala cognitiva que ele não consiga expressar isso, mas o cuidador vai ser, né, justamente os olhos desse paciente e é quem vai reportar isso para a gente. E talvez o cuidador nem saiba o que ele tem que reparar dentro de casa. E somos nós que vamos guiá-lo para poder ter esse olhar, com a nossa visita, com as perguntas corretas. A partir disso é que a gente vai conduzindo vocês para a gente poder fazer essa avaliação do ambiente do paciente. Portanto, tanto é tão importante quanto a gente avaliar ouvir o que o utente e que o cuidador tem a dizer. Às vezes, aquilo que é prioridade para mim não é prioridade para vocês. Às vezes, dentro de uma sessão, a gente vai traçar como objetivo, por exemplo, trabalhar a caminhada, né? Vamos desenvolver o desempenho da caminhada e tal. Mas, às vezes, o cuidador ou o próprio paciente vai chegar para mim e falar: doutora Larissa, mas eu tenho imensa dificuldade em fazer trabalhos de casa, ajudar nas tarefas do dia a dia. Eu gostava muito de conseguir ajudar a minha esposa a lavar uma louça, a aspirar um chão. Então, isso é importante a gente poder ouvir e orientar vocês. Porque o cuidador, não necessariamente ele vai só cuidar das atividades de vida diária, não necessariamente ele vai só cuidar da higiene desse paciente. Por que o cuidador não pode auxiliar esse paciente em casa a fazer atividades, exercícios, né, a incentivá-lo? Então, é importante a gente abrir um pouquinho esses olhos do cuidar ser muito além do cuidar diretamente, né? A gente promover, a gente auxiliar, incentivar e não fazer pelo outro, correto? Muitas vezes a gente tem uma tendência de ajudar, aí acaba fazendo pelo outro, mas é muito importante o cuidador também saber promover a autonomia naquele paciente. E juntos a gente traçar um objetivo de acordo com a demanda em conjunto, né? E sempre eu brinco que a gente vai sempre recalculando essa rota. A gente avalia, traça um objetivo, coloca em ação, a gente vê se funciona. Não está funcionando dessa forma, vamos, né, intervir e coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então esse diálogo da equipe e a família é muito importante. Então, quais são as atividades mais comuns que a gente, né, que um utente faz, um paciente faz no seu dia a dia? Então, a gente faz as tarefas simples do comer, do se vestir, as transferências, seja transferência para a cama, transferência cadeira, cama, cama, cadeira, cadeira, casa de banho,
cadeira, carro, né? E todas as atividades de vida diária dentro de uma casa. Se a gente pensar que é uma mulher que era ativa, né, que fazia todas as atividades de casa, que cozinhava, que lavava uma roupa, que botava para estender, tudo isso faz parte do dia a dia, não é só higiene pessoal. Então, tudo isso a gente vai avaliar em conjunto. O que aquela pessoa ainda tem condições de fazer? Vamos adaptar. São essas tais demandas que a gente precisa que vocês tragam para a gente, né? Esse olhar. Então, adaptar o estendal, adaptar funções. Na nossa terapia, a gente pode trabalhar vocês aspirarem o chão, lavar uma louça, adaptar banquinho, trabalhar tudo isso voltado para essas funções também. Portanto, desculpa. Estimular os pontos positivos. A gente não pode e não deve olhar só para os pontos negativos, só para aquilo que o paciente não consegue fazer. A gente tem que olhar para aquilo que ele ainda consegue fazer. Ai, doutor, eu não consigo andar, me custa muito, eu não consigo fazer isso e tudo mais. Existe toda uma adaptação. Tem muita coisa que a gente ainda consegue fazer e que muitas vezes a gente não faz ideia, né? E que acabam fazendo pela gente. E é tão bom esse paciente se sentir autônomo. Então, vamos passar a olhar para o ponto positivo, para aquilo que eu ainda consigo fazer. E aquilo que eu não consigo, a gente vai tentar aprimorar. Mas sempre olhar pelo copo meio cheio. A autonomia, enfim, incentivar as autonomias, né? A independência daquilo. Risco de queda é extremamente importante. Muitas vezes, o que é risco de queda para mim, né, nós que somos leigos no dia a dia da nossa casa, se calhar, pronto, aquele poliban ou então uma banheira não apresentaria um risco de queda, né? Mas quando a gente faz a visita a domicílio, a gente percebe ali que as transferências são extremamente difíceis, né? Até facilitar a vida desse cuidador numa transferência é muito importante, né? E a gente, como associação, junto com a nossa assistente social, a gente auxilia, muitas vezes, a promover essas adaptações, o que a gente pode fazer numa casa de banho, né, colocar suporte. Portanto, é bem importante vocês trazerem para a gente, quando não for possível a visita, trazer fotografias, ou o que envolve tudo isso. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, exemplificando um tipo de transferência que é suposto fazer, que muitas vezes a gente não vivencia, a gente não faz ideia da complexidade que é. E esse utente, ele fez acompanhamento conosco e houve toda uma adaptação para o carro dele para que a gente conseguisse facilitar essa transferência. Mas ainda assim, ainda que ele consiga fazer de forma autônoma, o cuidador dele, né, que no caso dele foi a esposa, era muito importante estar presente em todo o processo para poder saber ajudar, em que momento ajudar, né, participar. Portanto, o papel de vocês é fundamental durante a terapia, durante o nosso acompanhamento, para vocês saberem como agir também nessas situações. Portanto, eu vou passar aqui o vídeo para vocês verem. A gente adaptou, né, então adaptaram esse banquinho aqui, essa tábua de transferência que ela subia, para ele poder passar para a cadeira. Para a gente chegar nessa fase, foi feito todo um trabalho de fortalecimento de tronco, fortalecimento de membros inferiores, equilíbrio. Então, aqui ele se colocou aqui não mostra a cadeira, teoricamente agora ele iria para a cadeira, e depois o entrar no carro novamente. Eu acho que foi o vídeo. Passei o vídeo todo. Desculpa, peraí. Às vezes, muitos utentes nem fazem ideia de que eles poderiam voltar a conduzir. Né? E a verdade é que existe adaptação tanto no volante, quanto na marcha. Aqui, por exemplo, foi posto em cima... Desculpa. Foi posto em cima, adaptado a um elevador, né, onde um elevador automático, que desce a cadeira dele, abre, e ele consegue fazer essa transferência. Claro que no momento inicial ele não conseguia fazer isso sozinho, e foi um dos objetivos trabalhados dentro da fisioterapia, né,
a entrada e a saída do carro, era um paciente que queria voltar ao trabalho, queria essa independência, queria ajudar a pegar a filha na escola, enfim, seja no papel que fosse, ele queria essa autonomia. Então, é para vocês entenderem como é que é complexo, mas como que, ao mesmo tempo, vocês podem participar nessas transferências. De uma forma geral, se pensarmos num paciente altamente comprometido, lá está, nós temos uma gama muito grande de comprometimentos de pacientes. Eu posso ter desde um paciente que é independente, que só usa uma canadiana para poder caminhar, como um paciente que é totalmente acamado, né? E que ele praticamente não sai da cama para nada, às vezes toma o banho, a higiene é feita no leito, tudo isso. E aqui alguns pontos importantes, um pouco mais específicos para a gente ter atenção para esse perfil de utente que é mais dependente. Portanto, os pontos de pressão. Nunca deixar esse paciente muito tempo na mesma posição, né? É interessante a gente ir aliviando e ir trocando as posições, alternando em decúbito lateral, decúbito ventral, né, barriga para cima, e decúbito lateral de novo. Evitar a dor por imobilidade. É claro que um cuidador, ele não é um técnico de fisioterapia, ele não é um enfermeiro de reabilitação, mas, mais uma vez, dentro das sessões, é importante que pelo menos uma a gente dedique a orientar para vocês quais são os movimentos que são precisos ter, os cuidados a nível de posicionamento desse membro na cama, para a gente evitar uma dor por imobilismo, que a gente diz, né? Ou que o paciente ele evolua para ter alguma restrição articular por mau posicionamento. Não é que ele vá ganhar muita coisa, mas a gente permite com que ele não evolua para pior, que ele não perca ainda mais articulação, que ele não faça, por exemplo, uma úlcera de pressão, não abra nenhuma ferida. Calcâneos, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a questão da expansão pulmonar, né? Um paciente, quando ele fica muito tempo muito deitado na cama, sem elevar essa cabeceira, a gente pode sim comprometer a parte pulmonar. Então, a gente tem que olhar para esse paciente como um todo. É importante elevar a cabeceira para poder mobilizar secreções, estimular esse cuidador, educar esse cuidador como que a gente pode mobilizar secreções, né? Fazer as transferências, ajudar a trocar de posição. Portanto, se a gente fosse falar aqui rapidamente das posturas laterais, o que é importante a nível de membros, né? Depois eu posso disponibilizar a apresentação para vocês lerem com calma. Mas membro superior é importante que esteja apoiado numa almofada para ele poder ficar bem posicionado. A perna que fica em cima também está numa superfície, seja um travesseiro dobrado, seja um colchonete, a gente adapta, ou mesmo uma coberta, que a gente consiga manter uma altura para que a gente mantenha esse quadril aqui nivelado, né, e não a perna caída, né, para dentro. Imagina que se a gente não tivesse com esse suporte, essa perna estaria por cima da outra caída. Isso pode causar luxação de quadril, por exemplo. O ombro aqui é muito importante que o paciente não esteja deitado por cima do ombro, que isso também causa dor. Imagina aquele utente que ele não consegue verbalizar isso. Às vezes está com expressão de dor e a gente não entende que muitas vezes é porque ele está dormindo de mau jeito, porque ele está muito tempo em cima daquele ombro. Então é só basicamente a gente puxar com cuidado um pouquinho, estabilizando bem esse ombro, mas trazer junto a estrutura do ombro um pouquinho para fora, para que a gente não fique totalmente por cima desse ombro. O paciente de barriga para cima, né, de decúbito dorsal. Os punhos em posição neutra, porque às vezes é muito comum, dependendo do perfil do paciente, né, e do comprometimento que ele tenha, o paciente está muito tempo com os cotovelos fletidos, com o punho fletido, né, e isso gera encurtamento aqui. Então, orientar com que esse utente volta e meia estique, tá, e coloque em posição para fora, rotação externa, que a gente diz, eles têm a tendência a ficar em rotação interna. Então, a gente encurta peitoral, o paciente fica todo assim. Tá? Então, a gente mobilizar punhos, mobilizar ombro, abrir um pouquinho, colocar esse paciente, às vezes, um pouquinho só assim. Coloca a almofada, palma da mão para fora, braços apoiados, a gente consegue alongar um pouquinho aqui essa região e ir alternando essas posturas ao longo do dia, nunca deixar o paciente em longos períodos com a mesma posição. Aqui, ó, dá suporte para o joelho, tá?
os pés, seria interessante a gente manter um travesseiro que ajudasse esses pés a ficarem para cima, não deixar a queda plantar, né, o pé caído da... Peço desculpa. Para que esse pé não caia e a gente tenha restrição, um paciente que vai andar, isso tudo pode impactar na marcha também. Aqui eu vou dar um exemplo de transferência para vocês fazerem, ou seja, é muito comum, acho que de todas as transferências, uma das mais difíceis, e é que eu vejo mais fazerem de forma errada, digamos assim, principalmente por conta da coluna de vocês e por um risco de queda do paciente, é a transferência da cadeira para a cama ou para o sítio que for, né? Portanto, nessa transferência aqui, vocês vão perceber que uma mão seguro nas costas dela e a outra eu seguro nos calções. Por quê? Se a maioria das transferências que, né, a maioria dos cuidadores fazem porque não ensinam e porque é a forma com que conseguem, eu entendo perfeitamente, vocês abraçam o utente, né, e fazem quase que em bloco a transferência. Acontece que se eu tenho um paciente que falha as pernas, a tendência é ele desabar, desmontar em cima de mim. Então, a gente oferece um risco de queda grande para aquele paciente. Quando eu tenho uma mão segurando o tronco e a outra segurando a cintura, se esse paciente falhar, eu estou ali segurando ele, eu não deixo ele desabar. Quando que se eu tiver só aqui, ele vai quase que escorrer pelos meus braços. Então, aqui a gente vai conseguir reparar um pouquinho nesse perfil. Então, os meus dois joelhos, deixa eu dar um pau. Os meus dois joelhos, eles estão estabilizando o joelho dela, ajudando a fazer uma extensão na hora de transferir. Eu faço uma alavanca. Eu junto com o meu joelho, estabilizo o joelho dela, e na hora que a gente pega o embalo, o impulso, 1, 2, 3 e... Vamos juntas. Minha mão lá atrás, a outra mão está segurando a calça dela. Ó, meu joelho fazendo uma alavanca com o joelho dela. 1, 2, 3 e... Segurei na calça, girei e botei. Esse paciente não vai cair na minha mão. Sempre estabilizando as costas. Quando eu sento, é importante eu continuar mantendo esse contato atrás, porque é um paciente que, por exemplo, ela não tinha controle de tronco. Se é um paciente que não tem um tronco forte, eu preciso continuar dando sustentação. Ajustei, estabilizei as pernas, depois eu vou e faço o movimento de deitar e colocar ela na cama. Ou se for para deixar o paciente sentado beira-leito, por exemplo, coisas que eu oriento muito vocês em consulta, o cuidador, sempre a primeira sessão eu chamo para vocês participarem. É fazer momentos durante o dia o paciente sentado beira-leito. Se é um paciente que é completamente acamado, eu não consigo fazer nenhuma transferência, tudo bem, vamos colocar esse paciente sentado beira-leito, coloca almofadas atrás, segura ele um pouquinho, no momento em que tenha mais de uma pessoa, um familiar dentro de casa, fica uma pessoa por trás dele sustentando esse tronco e você na frente segurando ele. Mas de alguma forma eu consigo com que a gravidade haja sobre ele, que esse paciente, por menos controle de tronco que o paciente tenha, ele está sentado com as costas livres. Esse pulmão está ventilando. Essas costas estarem apoiadas 100% do dia, eu não permito que o meu pulmão expanda da forma que tem que ser. Então, mesmo que ele tolere 2, 3 minutos, já é um ganho. Então, a sedestação beira-leito é muito importante para o paciente, mesmo que é restrito no leito, e que com ajuda a gente consegue fazer. Então, exemplificando aquilo que a gente falou a nível de segurança de uma forma geral, né? Adaptação das cadeiras de rodas de uma forma geral, as cadeiras higiênicas no banheiro, barras de segurança não só na casa de banho, mas na casa inteira. A altura da cama desse utente, como é que é a altura? Será que é muito baixa? Normalmente, cadeiras muito baixas, assentos muito baixos, sofá baixo, cama baixa, é sempre muito mais difícil para esse utente se transferir. Seja para o utente transferir, seja para o cuidador fazer essa transferência. Então, será que a gente não pode adaptar um calço nessa cama, deixar essa cama um pouquinho mais alta? Isso tudo vai facilitar a vida de vocês. Mas, mais uma vez, é difícil a gente conseguir entrar, né, na vida de cada um, entender quais são as especificidades e trazer tudo aqui para essa aula de hoje.
A ideia é a gente dar um panorama geral de que forma que a gente consegue ajudar vocês, quanta coisa tem para a gente poder facilitar, mesmo dentro de sessão de terapia, né? É trabalhar em conjunto com a vossa demanda, com a vossa necessidade. A grande maioria não estudou, não se especializou na segurança do paciente, nas transferências e tudo mais. Portanto, tragam isso para a gente em consulta, para a equipe que estiver acompanhando vocês. Porque eu tenho certeza que a gente só vai beneficiar e ajudar e trazer melhoria para a relação de vocês os dois. Queria deixar aqui aberto para quem tiver dúvidas, quem quiser trazer sugestões. Foi um pouquinho disso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. É um pouquinho breve, mas acho que deu para dar um panorama geral de tudo aquilo que a gente tem para ajudar. Fantástico. Mais uma vez, tenho a certeza absoluta, doutora Larissa, que depois desta sessão, que foi bastante esclarecedora, que vai fazer toda a diferença no dia a dia em casa do cuidador com o utente, de certeza absoluta. Porque, olha, eu mesma fiquei, e que tenho o hábito, fiquei esclarecida aqui em alguns pontos que realmente são bastante sensíveis, foi como disse. Pequenas coisas que nós não damos valor, mas quando precisamos, efetivamente, nós damos valor. Damos sim, senhor. Muito, muito obrigada. Agora, o que eu iria sugerir era que quem esteja a nos acompanhar, se tiver alguma dúvida, que a coloque à doutora Larissa, enquanto a temos disponível, não é? Ou então, a posterior, que nos envia um e-mail com as vossas questões. Eu tenho a certeza que a doutora Larissa que vai fazer o favor de responder às mesmas. Certo? Com certeza. Portanto, vamos deixar aqui 5 minutos. De qualquer das formas, estamos aqui, eu ia mesmo assim a vos convidar, além de colocarem questões acerca da vossa dinâmica diária com o vosso cuidando, mesmo assim eu iria estar disponível para outro tipo de questões. É óbvio que e é provável que eu não saiba responder, mas a posterior eu terei alguém que nos vai responder de certeza absoluta. Portanto, desfrutem. Nós vamos estar aqui 10 minutos para isso, para uma discussão aberta, sem tema a abordar, mas disponível para questões que vocês tenham e que nos façam chegar agora ou a posterior, como queiram. Se quiserem falar, faz favor. Doutora Cláudia, não tem nenhuma questão que lhe tenha chegado assim para colocar agora? Não tenho aqui nenhuma questão, apenas um comentário no Facebook em que a senhora Maria José Ribeiro diz que é uma pena a fraca adesão dos doentes e cuidadores a estas iniciativas formativas. Sim, isso eu dou-lhes parabéns, tem toda a razão. Não desfrutam e depois dizem que não sabem. Isso eu estou perfeitamente de acordo. Muito obrigada por ter colocado essa questão, Ana Maria José. Vamos só aguardar que muitas vezes pessoas sentem-se inimigas, mas não têm que se apresentar. Podem colocar a questão mesmo anónimos. Olá, boa tarde a todos. Eu Olá. não sou a Anabela e estou aqui a assistir porque também, pronto, me interessei por esta doença em particular e até queria colocar uma questão à doutora Larissa, exatamente porque não conheço assim um número tão alargado de pessoas com esta doença. Deve entrar dentro do campo das doenças raras, não é? Imagino. E pronto, o que nós observamos aqui foi uma prestação de cuidados relativamente a quem já está no nível avançado de doença. Mas imagino que muitas pessoas são diagnosticadas e também não têm assim tanto conhecimento e que numa fase inicial não terão assim esta dependência como se vê aqui. Como é que costuma ser o início do aparecimento da doença? Como é que se manifesta? Em que idades geralmente é que costuma aparecer? Porque as pessoas que vimos aqui eram aquele senhor, não sei, aparentavam uns 40, 50 anos, não sei, e pessoas de mais idade. Portanto, ou seja, este nível de dependência assim mais agravado será já numa fase avançada da vida da pessoa? Ou cada pessoa tem um percurso diferente ao longo
da evolução da doença, há cura para ela, há medicamentos que podem retardar a evolução, porque entretanto a ciência, não é, e tudo também nos dá assim muita esperança em relação à evolução, não é? À tecnologia, à medicação, há tanta coisa. O que é que podemos fazer para prevenir quando descobrimos e como é que são os sinais que nos levam a pensar que podemos ter esta doença? Era um bocadinho por aí. A doutora Larissa é fisiatra ou fisioterapeuta? Não sei qual é a especialidade. Peço desculpa. Dona Luz, quer falar a senhora? Pode falar. Eu só me permito, doutora Larissa, só uma questão. Eu agradeço que responda àquilo que sabe, mas eu ia convidar o doutor Grilo, que eu sei que ele está aqui conosco, e ele sim, porque ele é neurologista e, inclusive, portanto, a especialidade dele é esclerose múltipla, já há muitos anos. É um senhor. E eu ia pedir ao doutor se eu fazia o favor, se me permite, não é? Se não quiser aparecer só a voz, não é, Dona Luz? Só a voz. Doutor, o senhor responde a esta senhora. Está-me a ouvir? Estou sim, doutor. Então, a esclerose múltipla, infelizmente, não é considerada uma doença rara. Ela tem uma prevalência alta entre nós e a sua incidência é cada vez maior porque os exames complementares de diagnóstico, nomeadamente a ressonância magnética, hoje permitem um diagnóstico mais precoce. Daí subirem o número de casos. Ou seja, nós médicos neurologistas, e não só, podemos chegar ao diagnóstico numa fase quase inicial daquilo que se chama um surto. É uma doença inflamatória do sistema nervoso central que ataca uma adainha de mielina que envolve o axónio. São sintomas, é uma doença das pessoas que estão no seu ativo de vida. É uma doença que pode iniciar-se já numa juventude muito precoce. É uma doença que tem levado já a investigações a nível da pediatria. A doença não existe normalmente de forma inicial depois da década dos 50, 60 anos. Ou seja, é uma doença das pessoas jovens, das pessoas produtivas, que se veem rapidamente privadas de todas as suas capacidades, algumas das suas capacidades para o desempenho, nomeadamente da sua profissão. Existe, de facto, uma terapêutica imunomoduladora que permite já hoje retardar esses surtos. Repito, o surto é o surgimento da doença, que pode envolver o nervo óptico e a pessoa perde a visão, pode envolver os centros de comando motor e a pessoa fica com uma paralisia de braço ou de perna, pode ser um simples síndrome vertiginoso, não posicional, síndrome de vertigem central, mas que convém estar sempre atento a esses sinais para precocemente se fazer a tal ressonância, chegar a um diagnóstico com apoio de exames complementares e poder iniciar a tal terapêutica imunomoduladora que vai retardar a doença. Ou seja, como alguém dizia há pouco tempo, ninguém morre de esclerose múltipla, mas a doença realmente é bastante incapacitante. Eu penso que as questões que a senhora anterior pôs, desculpe, eu não fixei o seu nome de repente, penso que são neste contexto, eu não sei se fui suficientemente... Eu sou Anabela. Pronto, fiquei curiosa, pronto, como está a haver tanta evolução a nível cirúrgico, a nível terapêutico. Pronto, assim que a pessoa dá conta que lhe aparece qualquer coisa e que realmente a leva a ir a um neurologista, ou se calhar algum descontrole da mão ou do braço, ou não sei se também é pelador, se esta doença também é pelador, ou se é um descontrolo de perda de poder e de controle motor, será mais por aí? Repare, o ato motor em si, o ato voluntário, pressupõe a conjugação de vários departamentos do sistema nervoso central, desde o motor ao coordenador, aquele que modela o nosso ato motor de fazer apreensão, de escrever, etc. Não é próprio, mas qualquer um destes
qualquer um destes descodificadores, ou codificadores, melhor dito, de sinal para a execução do ato, ele pode surgir isolado. Eu vou-lhe dizer, eu posso ter uma hemiparese, ou seja, paralisia de um lado do meu corpo, completa, e não ter propriamente a descoordenação própria do envolvimento do sistema cerebeloso, do sistema cordonal. Eu posso ter uma perda de visão monoocular e não ter mais nenhuma parte, porque foi atingido o nervo óptico, e não ter outra parte envolvida do sistema nervoso. O mal está quando, na resolução do surto da fase aguda, vamos imaginar que o doente conseguiu, naquela fase aguda, a tempo e horas, dentro daquele primeiro mês de doença. Enfim, sei que estou a ser otimista, às vezes demora meses e até mais, e até um ano ou mais anos a diagnosticar o doença, mas vamos imaginar que o doente vem nessa fase muito precoce. Quanto mais precocemente se fizer o tratamento, menos sequelas, menos cicatrizes ficam dentro do sistema nervoso central. Alguma fica, e é essa alguma, ali nas vizinhanças do sistema nervoso central, deixa-me referir por imaginar o nosso cérebro como um mapa geográfico, ali naquela vizinhança pode acontecer outro surto por envolvimento de novos neurónios. Então já vão ficar duas sequelas. Portanto, mas o tratamento é feito exatamente para prevenir, distanciar esses surtos. Ou seja, a esclerose múltipla, também quero dizer, sejamos otimistas, não é nenhuma fatalidade para a pessoa, não transporta a pessoa para a incapacidade, não transporta a pessoa para um estado em que já não é considerada útil, deixe-me assim falar em mercado, em termos de mercantis. Pronto. Pode continuar uma vida laboral ativa, se tiver tido a sorte de ser diagnosticada da forma certa e no tempo certo, e que essa medicação consiga atrasar um bocadinho a doença ou distanciar os tais picos, não é? Sim, é exatamente como diz. Exatamente. Se me é permitido, eu também aproveitava a oportunidade para fazer uma pequena pergunta à Larissa e ao auditório, que é, chegado a uma situação, como a Larissa falou, de aleitoamento de muitos doentes, o seu transporte, a sua locomoção perdida, com incontinência urinária, não conseguir segurar as urinas, muitos cuidadores, os cuidadores que surgem espontaneamente dentro da família, às vezes, como disse a Larissa no início do seu discurso, da sua palestra, muitas vezes os cuidadores apanhados de surpresa, mas é curial que seja o familiar a aproximar-se, embora depois peça auxílio e seja secundado. Mas vai haver uma altura, sobretudo, pode vir a acontecer, cada vez são menos os casos, em que o cuidador está sobrecarregado. E esta sobrecarga do cuidador, seja ele familiar, seja ele vizinho ou contratado, esta sobrecarga transporta um estado depressivo e ansioso ao cuidador, que também é comum ao próprio doente. Então imaginamos um doente ansioso e deprimido com esclerose múltipla e um cuidador a dizer mal da vida, deprimido e ansioso. Então, é a parte negra das doenças crónicas, não é só para a esclerose múltipla. E pergunto à Larissa o que acha que se deve fazer a este doente? Dirigi-lo a um lar, dirigi-lo a um centro de especialidade, ou criar reforços na sociedade que evitem a entrada no lar e permitam que o cuidador trate do seu doente. Quem se oferece para me responder? Doutor Grilo, acho que isso é um assunto bem extenso, né? Porque eu acho que essa realmente é a dificuldade, é a realidade de diversos utentes, como você mesmo disse, não só da esclerose múltipla, mas de diversas doenças crônicas. Eu tenho recentemente, e me veio logo esse utente na cabeça, a experiência de uma relação que, basicamente, o cuidador, ele morava 24 horas na casa desse utente.
e que a família, por muitas vezes, sai de cenário, né? A gente tem famílias que são muito presentes, mas famílias que aproveitam da situação de terem alguém disponível ali e saem de cenário. E qualquer relação 24 horas, nem marido e mulher vivem constantemente 24 horas juntos. É tóxica, não é, de fato, não é produtiva de forma alguma. E isso nota-se diretamente no temperamento do utente e do cuidador, que está sem paciência, não tem o mesmo carinho, não tem o mesmo cuidado, porque é quase que humanamente impossível, né? Portanto, eu acho que é um pouco de tudo que você disse, tanto haver maiores estruturas nos lares, maiores aberturas, né? Um sistema mais bem direcionado que permitisse que precocemente ou que mais utentes tivessem acesso a isso, porque a gente sabe também que não é simples colocar um utente num lar, ou quando muito ou nos lares privados é super caro, é muito caro, é inacessível, né? Então, que o sistema funcionasse de uma forma, seja ele para permitir mais cuidadores treinados e capacitados e uma maior rotatividade entre eles, que nem é feito num hospital. Nenhum técnico de enfermagem, enfermeiro, fica 24 por 24, lá, sei lá, 24, não, 7 por 24, enfim, 7 dias por semana, 24 horas, com descanso de um dia semanal, muitas vezes. Então, isso tinha que ser até mesmo fiscalizado, porque não deveria ser permitido que isso acontecesse, porque nenhum ser humano está capacitado, acho que, para isso. É verdade, muito Larissa. obrigado. Soutor, mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa que isto é muito importante. Para quem até está aqui a acompanhar-nos, é muito importante. Cada vez mais, e todos os dias surgem oportunidades, e ainda bem, porque isto é inovador, respostas para os cuidadores. Muitos deles não procuram também, certo? Sim. É verdade, Soutor, que nos dias de hoje nós já conseguimos arranjar a forma do cuidador ter alguns dias de descanso. Diga-me, até há 5 anos atrás ou 6 anos atrás isto era impensável. Portanto, nos dias de hoje nós já conseguimos, certo? Quem nos procura, nós lá vamos dando resposta. Felizmente, já sei que isto não é o que era ideal. O ideal, como a doutora Larissa disse muito bem, e como eu mesma luto diariamente, faço parte de vários movimentos do cuidador, que é precisamente para dar resposta, e eu anseio que seja aprovado alguns que eu já apresentei, é que houvesse pelo menos um dia por semana que o cuidador tivesse para ele disponível, e não só uma vez por ano, tipo 5, 6 dias de descanso. Isso é muito pouco. Verdade, 24 horas sobre 24, a doutora Lisa mais uma vez tem razão, nem os casados aguentam, não é? Queremos nos ver livres um bocadinho de vocês e vocês de nós, não, doutor? Diga a verdade. 24 horas sobre 24 é bastante. Só ia aqui acrescentar um bocadinho. Nos centros de saúde, no Sistema Nacional de Saúde, nós temos as UCCs, Unidades de Cuidados na Comunidade, que fazem acompanhamento aos doentes com enfermeiros de reabilitação, que vão a casa e 2, 3, 4 vezes na semana fazem esse acompanhamento, mas depois também estes doentes que tenham este acompanhamento, é possível pedir através da Rede Nacional de Cuidados Integrados o descanso do cuidador, através da assistente social, a pessoa agenda com a assistente social no centro de saúde e pedir pelo menos uns 15 dias, um mês, 2 meses, tem que se pagar alguma coisa, não é 100% comparticipado, mas sempre é algum balão de oxigênio, alguma possibilidade da pessoa descansar um bocadinho e se calhar faz bem também em termos de afinar um bocadinho a relação, não é? As pessoas descansarem um bocadinho, pelo menos mais aquelas pessoas que são familiares, ou esposa, ou marido, ou Dona Anabela, filhos. é muito importante, não é? É porque vão, é como é hábito eu dizer, vão carregar as baterias para de novo poderem dar resposta ao dia a dia, que é demasiado intenso. E coitados, muitas vezes, sem saber como, mas lá conseguem. Mas pronto, mas como disse, obrigada pela informação, que também foi, embora nós tínhamos lá isso também, e eu até estava convencida que era mais para os cuidados paliativos que os enfermeiros iam à habitação. Não só, tanto... é muito variado, é um leque muito variado de suporte e de assistência. Olha, pronto, é mais uma informação que fica disponível.
mas é pena que as pessoas não adiram a estas informações. Eu nem digo formação porque não é uma formação, mas é informação. É uma informação que é bastante válida e bastante produtiva para eles pôr em prática, mas pouca gente assiste. Só a posterior é que vem a perguntar e pronto. As pessoas vão ao seu assim. médico desculpe, peço desculpa Sim. de interromper, as pessoas vão ao seu médico de família e quase todos os centros de saúde neste momento já têm as UCCs, que é a Unidade dos Cuidados na Comunidade, portanto, contactam com o médico de família, com a assistente social e pronto, e falam o nível de incapacidade do seu doente e depois o médico de família referencia para esta unidade que também funciona dentro do próprio ACES. A ACES é Agrupamento dos Centros de Saúde. E é possível depois, pronto, ele fica numa lista de inscritos, assim que há ou seja, isto é uma espécie de hospitalização em casa, pronto, em que a pessoa depois é assistida por estas equipas, faz aqui a reabilitação e depois estando na rede, porque é por esta forma que entra na rede e depois também o cuidador vai explanando as suas dificuldades e o que sente, é possível aqui pedir este descanso do cuidador, pronto. Entre 15 dias, um mês, 2, 3, pronto, de acordo com as possibilidades de cada um. A Segurança Social também faz aqui este apoio económico e às famílias, de acordo com os seus rendimentos também. Sim. Pronto, e às vezes também não há esta informação, também se divulga pouco e é um suporte, é uma mais-valia. Também temos meninos que são cuidadores, também depois já há aqui esta vertente que é rara, mas que acontece, e por acaso também estou ligada a um projeto que são jovens cuidadores, que são meninos que estão a estudar, sei lá, entre o seu terceiro ciclo, o secundário ou universitário, e também há muitas famílias monoparentais. Às vezes acontece quando as pessoas mais têm dificuldade no decurso de uma doença crónica, às vezes acaba também por haver separações, porque às vezes o amor não é assim tanto. Ou as pessoas, pronto, depende dos perfis e das personalidades, e acaba por haver separações, e também há muitas famílias monoparentais, ou não, pronto, mas em que os jovens também acabam por ser um recurso. Portanto, também, isto é uma coisa rara, mas acaba por termos aqui o acompanhamento e o cuidador numa fase também precoce da vida em que é preciso também trabalhar estes miúdos para a evolução das doenças e pronto, e também lhes dar alguma coisa de bom, uma contrapartida, dizer assim, olha, tu ajudas, é bom, que bom, não é? Porque estamos cada vez um bocadinho mais hedonistas, mais egoístas, e a gente parece que só dá aos filhos, mas eles também têm para dar e dão com amor. A gente só critica, mas há muita coisa boa aí também a acontecer. E é importante valorizar o que é bom. Pronto, é isso. Muito obrigada. Tenho que intervir outra vez, Dona Lourdes, se me permite. Está à vontade, doutor, por isso é que eu convidei. O cuidador, de facto, está entre, enfim, a família e os seus congéneres dentro da família e aquele doente que lhe coube cuidar. E realmente é um trabalho, é um trabalho exaustivo. É um trabalho que não é pago condignamente. Não existem subsídios. Existem subsídios, mas não existe dinheiro nem lei, nem tampouco o cuidador é incluído nas leis do trabalho. E, no entanto, é um trabalho pesado. É um trabalho que está a ser cada vez mais solicitado. Refiro, por exemplo, que a Rede Nacional de Cuidados Continuados está esgotada, tem uma lista interminável, não vão agora pedir um número exato, mas temos centenas e centenas de doentes à espera de entrar na Rede Nacional de Cuidados Continuados, à exceção das ECC e ECCs, que de facto são uma mais-valia. Ou seja, há uma desvalorização do trabalho do cuidador, e essa desvalorização leva também a essa desmotivação. E nós procuram-se soluções para o assunto e ideias, quiçá, possam surgir desta conferência que a Larissa nos trouxe. Por exemplo, porquê é que um doente que tem uma doença crónica acaba de sair do internamento de agudos, muitas vezes?
Porquê é que vem só para a sua casa e, não, e é o ambiente da sua casa, as condições físicas, as condições económicas não são convenientemente avaliadas e as pessoas procuradas para falarem no assunto? Porquê que a Rede Nacional de Cuidados Continuados, já vimos que é importante, porquê é que essa rede há de pertencer só ao Ministério da Solidariedade Social e não é incluída também como um serviço nacional, como é de prestação de cuidados de agudos? Ou seja, era de bom tom, aliás, não é ideia nova, é uma ideia utilizada em muitos países, sobretudo nos países da Europa, que a Rede Nacional de Cuidados Continuados fosse integrada como um serviço, como é integrado o Serviço Nacional de Saúde, integrado. Ou seja, as facilidades de entrada depois da entrega, entre aspas, do doente ao cuidador, referimos ao familiar, mas pode ser o cuidador informal, não familiar, seria facilitada, era uma transição mais justa, era um levantamento de todas as circunstâncias que esse doente, de todos os dispositivos que o doente exponha, passo o pleonasmo, para poder continuar uma reabilitação, que ela tem que ser feita, uma reabilitação, seja ela ao domicílio, seja ela na Rede Nacional de Cuidados, mas assegurar os transportes, ou seja, termos direito, tal como na saúde, os portugueses terem direito ao Serviço Nacional de Cuidados Continuados. Obrigado. Sim, sim, é verdade. Tem toda a razão. A doutora Larissa pediu imensa desculpa, mas ela não tinha o carregador e então a ligação foi abaixo. Pois mal. Nós agradecemos-lhe. Igual modo, pronto, o tempo também, eu sabia que ela não tinha tanto tempo assim disponível hoje, portanto já foi muito bom a apresentação dela. Eu continuo à espera que alguém mais tenha alguma questão a colocar, senão eu vou dar a sessão como encerrada, agradecendo a todos os que nos estão a acompanhar, um agradecimento especial ao Dr. Grilo. Muito obrigado. Dr. É com muito gosto trabalhar sempre consigo. Muito obrigada, Dr. Muito obrigada. De coração lhe agradeço. Desejo a todos um bom fim de semana. Muito obrigada, Sra. Anabela. Não sei quem a senhora é, mas um dia destes vou saber. Já tomei nota do nome. Muito obrigada. Foi pertinente, efetivamente, a questão que a senhora aqui colocou. Agradeço. Obrigada também pela oportunidade de aprender com vocês e da partilha, e também da doutora Larissa e do doutor Grilo e da doutora Graça. Pronto, é assim, é cruzar conhecimentos. Pronto, eu falo um bocadinho mais de mim, se quiser. Pronto, eu sou enfermeira há 27 anos e realmente trabalhei numa destas unidades de cuidados na comunidade. Fazia também reabilitação em casa, mas eu não sou de reabilitação, sou de pediatria. Portanto, acabava por estar na recuperação pós-parto, amamentação, situações de risco. Trabalhava muito com escolas, trabalhei com professores e escolas durante 12 anos, também trabalhei em hospitais. No início da carreira fiz missões em Timor-Leste, na Guiné-Bissau. Pronto, é assim um percurso. E bonito, neste bonito. momento estou na CPCJ, fui nomeada pelo Ministério da Saúde como comissária. Pronto, é a minha atividade, mas efetivamente também, pronto, acompanhei muitos doentes em intensivos, em emergências, comecei um percurso em Lisboa, agora vivo no Norte, e pronto, e sempre trabalhei ligada a hospitais. Há 15 anos vim para a comunidade, para os cuidados de saúde primários, e estou ligada. Entretanto, também estou num projeto que é da Câmara Municipal de Gaia, que se chama Jovens Cuidadores, em Eu que conheço. Conhece? Conheço e até ajudo o Bruno ainda, eu conheço. Pronto, Nós também fazemos parte de um todo, porque ele também faz parte do movimento de cuidadores, sim, sim. Ele é o bem. presidente da Associação Cuidadores de Portugal. Sim, sim, sim. E, Nós conhecemos bem.
Ele foi meu aluno no Hospital de Gaia, passou por lá, Certo, pronto, certo. entretanto nunca mais nos vimos. Ele estava na escola, queria implementar o projeto na escola, saber se realmente tínhamos meninos cuidadores e validar Sim, isso. sim. E pronto, e cruzamos lá, ele convidou-me para integrar Nós já o lhe projeto. encaminhamos alguns, porque há aqui uma partilha, não é? Sim, E, sim, portanto, e como tal, não é problema, pelo contrário, nós queremos é bom resultado claro. e queremos que chegue a todos aquilo que está disponível. Portanto, Eu não é fiz óbvio, algumas, peço desculpa, fiz algumas perguntas porque efetivamente fez nós, muito bem. médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas, toda a gente, psicólogos, não é? Nós vamos tendo um bocadinho de conhecimento de todas as doenças, Muito mas bem. em boa verdade, se não estamos com elas na atualidade, nós não temos um domínio profundo de todas elas. Olha, uma coisa que eu fazia atualmente nas escolas era acompanhar uma das patologias, era crianças em risco, e efetivamente temos muita negligência, pais com problemas gravíssimos, mas também meninos com diabetes, insulino-dependentes, que agora começam a usar aquelas bombas perfusoras de insulina, Sim, sim. e pronto, e a pessoa especializa-se muito naquilo que faz muito. Claro. E depois das outras doenças tem alguma noção, não é? E por isso é que temos especialidades médicas diferentes, especialidades de enfermagem diferentes, porque nós não conseguimos abarcar e ter o domínio de toda a totalidade do saber, não é? É como é. E por isso acredito que se também formos interessados, se queremos saber, se somos pessoas ativas, proativas, nós vamos sabendo e concorrendo para esse conhecimento e melhoria um bocadinho da vida de todos nós. É por aí, um bocadinho. E obrigada. Eu é que lhe agradeço, um dia destes, de certeza, que vou estar a falar consigo pessoalmente, e também deixo aqui o convite, quando a senhora, porque é perto, portanto, se tiver um bocadinho disponível e queira nos visitar, faz favor, que eu tenho A muito vossa gosto em associação recebê-la. é em Gaia? É em Gaia, então? Não, nós fazemos parte de Gaia também e também temos lá um espaço, mas ainda não está concluído. Nós estamos em Valbom, ali perto do Freixo. É muito Sim, perto, senhora. é pertinho. É perto, é perto. É pertinho, portanto, vou ter todo o gosto em recebê-la, como é óbvio, e pronto, e até vamos de certeza absoluta que trabalhar em conjunto. Que só desta forma é que conseguimos resultados também, é se trabalharmos todos Claro que sim. em conjunto, porque estas individualidades não é para mim. Ora, uma vez mais, muito obrigada a todos. Doutor, eu vou telefonar ao senhor depois à posterior, que eu tenho um convite para lhe fazer. Está bem? Ok. Beijinhos. Beijinhos. Bom fim de semana. Obrigado.